Olá, bem-vindos ao quadro. Na última aula, nós vimos como é feita a distribuição eletrônica dos átomos. E é também importante compreender como é feita a distribuição eletrônica quando nós temos a formação de cátions e de ânions. Para isto, nós vamos resolver aqui três exemplos bem simples, mas que vão ajudá-los aí a compreender sobre a distribuição eletrônica dos íons. Aqui nós temos o átomo de sódio, que neutro possui 11 elétrons. O átomo de sódio está na coluna 1A e forma cátions monovalentes, cátions com a carga positiva, né, já que é um cátion, mais 1. Para um átomo ter uma carga positiva, isso significa que ele perdeu um elétron. De onde esse elétron irá sair? De qual camada e nível foi retirado esse elétron? O elétron que deixa ou que é incorporado a um átomo sempre será incorporado ou retirado da última camada eletrônica, da última camada que contém elétrons. Se vocês olharem aqui para a distribuição de um átomo de sódio neutro, vocês vão ver que os elétrons estão na camada 1, na camada 2 e na camada 3, que é a camada mais externa. Então, é da camada 3 que sairão os elétrons, no caso do sódio, que sairá o único elétron para a formação de um cátion de sódio. Como ficará, então, a configuração eletrônica do cátion sódio neste caso? Nós vamos começar repetindo a configuração eletrônica do átomo normal, sendo que o átomo normal, o átomo neutro, ele tem 11 elétrons. Se ele perder um elétron, agora ele terá um total de 10 elétrons. Aqui nós já temos 2 elétrons, 4 elétrons, 10 elétrons. Já nem precisamos mais escrever a camada 3 com o subnível S, porque o elétron foi retirado dessa camada, que é a última camada eletrônica. Vamos entender isso melhor com mais um exemplo. Vou utilizar agora o exemplo do átomo de ferro, que neutro possui 26 elétrons. Esses elétrons estão distribuídos nas camadas 1, camada 2, camada 3 e também na camada 4. Qual é a última camada? É a camada de número 4. Para formar o cátion ferro 2+, o átomo neutro de ferro precisa perder 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão ser retirados da camada mais externa, que é a camada 4. Nesta camada 4, nós temos aqui 2 elétrons somente. Então, eu retiro esses 2 elétrons e vou novamente repetir a distribuição eletrônica como se fosse um átomo neutro. Porém, neste momento, eu não vou mais escrever a camada 4 com subnível S. Por quê? Porque o átomo perdeu esses 2 elétrons, então eu já salto aqui para a próxima camada e o subnível. A nova configuração agora, que é a configuração do cátion do ferro 2+, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, perdendo então a camada 4, ok? Vamos fazer então um exemplo com o ânion do átomo de cloro, que é um ânion monovalente também, ou seja, ele ganha um elétron. Lembrando que os ânions são íons negativos, ou seja, eles ganharam uma carga negativa, ganharam um elétron. Onde este elétron deverá ser incorporado? A última camada eletrônica preenchida por elétrons. Aqui nós temos elétrons nas camadas 1, camada 2 e camada 3, ou seja, a camada 3 é a última camada eletrônica preenchida por elétrons.
Nessa camada, vocês podem observar que nós temos dois subníveis. O subnível S, totalmente preenchido com 2 elétrons, e o subnível P, que não está totalmente preenchido, uma vez que o subnível P comporta até 6 elétrons, ou seja, é no subnível P que nós vamos inserir um elétron. Assim, a configuração eletrônica deste ânion ficará um S2, 2S2, 2p6, 3s2, 3p6, já com o elétron incorporado, ok? Bons estudos e até a próxima aula!